Olá, sejam bem-vindos ao canal. Que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa, onde você estiver. Quero agradecer por você estar comigo aí. Gostaria que você deixasse o seu like aí, se inscrevesse no canal, para ajudar a gente a divulgar a palavra do Senhor, amém? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre arrebatamento. Existem muitas questões sobre arrebatamento, mas como essa é uma palavra de meditação, eu vou resumir aí no máximo em 15 minutos. Eu quero falar sobre aquilo que nós cremos e a maioria das pessoas acreditam. Existem 3 doutrinas do arrebatamento. Existem pessoas que acreditam, né, assim como nós, os pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Existem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada dentro da grande tribulação, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio. E existem os que creem que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por que, pastor Wilson? Por causa de alguns versículos da palavra que eu vou passar para vocês hoje, amém? Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém, amado? Quero começar lendo o texto sagrado que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 28, amém? Nos diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado para aqueles que o aguardam, ou algumas traduções dizem aqueles que o esperam para a salvação. Meu amigo, meu amado, assim como Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, isso já aconteceu há 2000 e alguns anos atrás. Ele se ofereceu, ele se deu por nós. Ele se fez carne. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele deixou o seu trono de glória e habitou entre nós. O verbo se fez carne. E vimos, a Bíblia diz, a sua glória, né? Aqueles que viveram viram a glória dele aqui na época. Viram a presença de Jesus em carne. Mas o que é interessante, a Bíblia diz que ele aparecerá a segunda vez. Sem pecado, ou seja, não vai ter mais pecado. Ele não vem tratar o pecado. Aparecerá a segunda vez para aqueles que o esperam. Olha que interessante. Ele aparecerá a segunda vez para aqueles que o esperam. Ele não vai aparecer para todo mundo, então. Você percebeu? Para aqueles que o esperam, para aqueles que o aguardam. Olha que interessante que nós vemos aqui. Aleluia. Ele vai voltar somente para aqueles que o esperam para a salvação. Ele não vai voltar para todo mundo. Ele não vai voltar para todo mundo, é para aqueles que o esperam. Hebreus 9, 28, amém? Olha que interessante. O que diz a Bíblia? E a palavra diz ali em Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30. Eu quero folhear a Sagrada Escritura com você. Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 30. Olha o que a palavra do nosso Deus diz. Lucas 17, 26. Diz assim, ó. Assim como foi nos dias, olha, amados, assim como foi nos dias de Noé, será também na vida do Filho do Homem. Olha, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Olha, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem quando ele se manifestar. Deus mandou 2 anjos lá em Sodoma e tirou Ló. A Bíblia diz que tirou ele à força, pegou ele pelo braço, a família dele tirou. Os que não quiseram, os seus genros, ficou lá e foi consumido, ou seja, eles foram arrebatados, foram tomados à força. Entendeu? Olha que interessante. A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé. Noé pregava e as pessoas não se convertiam, não acreditavam. Hoje você prega, as pessoas não acreditam que Jesus vai voltar. É a mesma coisa. Olha que interessante. Ó, também o arrebatamento falando aqui no versículo 34 ao 36. Em Lucas mesmo. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada, olha, amados, e outra será deixada. 2
mulheres estarão moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Olha, Ló foi tomado. A palavra arrebatar significa tomar a força. Ló foi arrebatado. Se você pegar a Bíblia, você vai ver. E Jesus diz que assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, será na tua vida. 2 já está no campo. Aquele que for cristão será tomado. O outro vai ser deixado. Olha, 2 vão estar dormindo numa cama. O que for de Deus, o que aceitou Jesus, entregou a vida para ele, será tomado, o outro será deixado. Olha que interessante, amado. Aleluia. Tem arrebatamento aqui em Lucas. Acabei de ler. Jesus prosseguiu falando do arrebatamento, explicando que assim como foi nos dias de Noé e de Ló, será também na nossa vinda aqui, ó. Ou seja, na nossa vida. Será também nos últimos dias. Será tomado à força. Olha que interessante. O arrebatamento em 1 Tessalonicenses agora. Capítulo 4. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses. Estou com a palavra de Deus aqui, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amados, eu não estou falando aqui de arrebatamento silencioso, não, eu não prego isso. Eu estou falando de arrebatamento antes da grande tribulação, antes do juízo final. Eu não estou falando de arrebatamento silencioso. Por quê, pastor? Porque se você pegar Atos capítulo 9, você vai ver que Jesus apareceu para Paulo e diz a Bíblia que uma voz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, a quem você me persegue, você me persegue. A Bíblia diz que Saulo cai por terra, ele fica cego, mas os outros que estavam com eles ouviram a voz também, só que não viam nada. É interessante. Olha que interessante. Se você pegar em Atos 9, os outros também ouviram o barulho, só que Jesus se manifestou para Paulo. Assim será na vinda do Filho do Homem. Veja, os que morreram em Cristo ouvirão a voz do Senhor. Veja bem. Então, aqueles que serão arrebatados vão ser, segundo a Bíblia, num piscar de olhos transformados e encontrar com o Senhor nas nuvens. É muito forte isso aí. Pega lá em Atos, você vai ver que eles também ouviram ali. Atos capítulo 9. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá folhear a palavra de Deus. Atos capítulo 9, versículo de número. Olha o que diz o texto sagrado. Jesus dizendo, versículo 5 de Atos 9. Paulo perguntou, versículo 5 de Atos 9. E ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou a Jesus que você persegue. Olha, amado. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo, ó, versículo aí, ó. Versículo 7, ó. 9 e 7 aqui, ó. Os homens que viajavam com Saulo, olha o texto sagrado, olha o que diz aí, ó. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Eles, os homens que andavam com Saulo, também ouviam a voz. Mas a Bíblia não fala que eles se converteram. Por quê? Porque Jesus tratou com Saulo. Assim será o arrebatamento. O Senhor vai tratar com a tua igreja, vai arrebatar a tua igreja, amado. Olha que interessante. O texto sagrado, ele diz, louvado seja Deus, veja bem, que nós vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Será um grande dia
como nunca houve, um dia de muitas confusões. Se o arrebatamento fosse após a grande tribulação, ou no final dos tempos, veja bem, ou seja, a palavra de Deus não se cumpriria por causa de 2 versículos na Bíblia. Deus, ele vela pela palavra dele para se cumprir. Isaías 26, 20. Isaías capítulo 26, versículo 20. Amém? Olha o que diz o texto sagrado, uma profecia do profeta messiânico que mais profetizou a vinda de Jesus aqui, sua primeira vinda, mas ele falou também algo a respeito. Isaías 26, 20, ele diz assim: vai, povo meu, entra nos seus quartos e tranque as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira, porque o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade da terra, dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não cobrirá aqueles que foram mortos. Olha que interessante. Vai, povo meu, e entra nos quartos, entra nos seus quartos, até que passe a ira, porque o Senhor sai do lugar, olha, e vem, o Senhor sai do seu lugar para castigar os moradores da terra. Quarto, fala de intimidade. Quarto fala de intimidade, ou seja, o lugar mais privado ou privativo da sua casa. Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. Então, quando fala em quarto, a igreja não vai estar mais aqui, ela vai estar com Deus, enquanto a ira de Deus será derramada sobre a terra. Qual ira de Deus? O Senhor Jesus vai desatar os 7 selos, cada selo é uma praga. Os anjos vão, segundo a Bíblia, tocar as 7 trombetas, cada trombeta é uma praga. E o Deus Todo-Poderoso vai derramar 7 salvas da sua ira, ou seja, 7 vezes 3, 21. 21 pragas terríveis. Olha o que diz mais a Bíblia sobre Deus guardando a igreja. Aqui está dizendo, Isaías 26, 20, que Deus está guardando a sua igreja. Agora, Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, um texto muito conhecido. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número, olha, amado, 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Olha, igreja. Por isso também eu te guardarei da hora da grande provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar aqueles que habitam sobre a terra. Como guardasse a minha palavra. É guardar a palavra, viu? É obedecer a Deus. Não é dom espiritual, viu? Mas é guardar a palavra, obedecer ao Senhor. A Bíblia diz que muitos naquele dia me dirão: Senhor, expulsei, curei, fiz maravilha no teu nome. Está lá em Mateus 7, 21. O Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Como guardasse a minha palavra, também eu te guardarei da hora da grande tribulação. Ou seja, a igreja vai estar guardada no céu. A igreja vai estar protegida pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, fala da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia representa a igreja do arrebatamento. A 6ª carta. E a 7ª carta representa a igreja apóstata. Quando a igreja for tirada, vai ter uma religião só. O mundo já está sendo preparado para isso. Viu? O espírito do anticristo, que diz em 1 João capítulo 4, já está trabalhando nas pessoas. Já existe uma nova ordem mundial para haver uma religião só. Isso vai acontecer após o arrebatamento. Por isso está lá em Apocalipse 3, 16, 17. Porque és morno e não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, a igreja morna representa a igreja apóstata. Tá? Que tem nome de que vive, mas está morta. Vai acontecer essa igreja depois do arrebatamento. Amém, amado? O arrebatamento não é motivo para a gente dizer, veja, que os cristãos serão pegos de surpresa. Por quê, pastor? Porque os 9 sinais proféticos de Mateus 24 já se cumpriram. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Então ninguém está despreparado, como dizem, se o arrebatamento for antes do final do tempo, vão pegar as pessoas de surpresa. Ninguém vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque os 9 sinais proféticos já se cumpriram de Mateus. Tá bom? Nós estamos vivendo o finalzinho. E eu fiz esse vídeo curtinho para você ter uma base e entender que Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando. Mateus capítulo 25, versículo 13. Jesus disse na parábola das 10 virgens: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que virá o teu Senhor. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Amém, amado?